Bom, gente, como falei, nós vamos para mais um dia de aula hoje. Hoje o tema são agentes externos e internos do relevo. É um conteúdo bem extenso, então eu pretendo, no meio do percurso, no meio da aula, pelo menos dar 10 minutinhos para vocês respirarem, para vocês pensarem em outra coisa, para depois voltar aqui e a gente conseguir compreender tudo, tá bom? Esse percurso vai estar no percurso 18, das páginas 138 até a página 145. O ideal é que vocês estejam abrindo agora o livro. Peguem lá. Se vocês não pegarem o livro, peguem lá o livro rapidinho, que no meio da aula a gente vai abrir o livro. Então, preciso que vocês tenham o livro em mão, tá bom? Então, quem não abriu o livro, quem não pegou o livro, vai lá, pega o livro lá, para a gente possa estar acompanhando o livro. Eu aqui com o meu livro e vocês aí com o de vocês. Tá tranquilo? Olha só, gente. O que eu quero falar com vocês, em primeiro lugar, seriam sobre os agentes modeladores, ou agentes modelados do terrestre. Tanto faz, eu posso chamar de um ou de outro nome, tranquilo? Mas o que é modelar? Modelar significa dar forma. Então eu faço que o nosso relevo, que a superfície de todo o nosso planeta, ela é modelada, porque ela tem uma forma. Ela tem forma de vale, de serra, de montanha, de cordilheiras, de colinas, de planície, de planalto, de depressões. Ou seja, nós temos uma infinidade muito grande de agentes modeladores na superfície do nosso planeta. Então, essas superfícies do nosso planeta, e detalhe, elas não são fixas, elas estão sempre em constante modificação. E, esse formato, esse modelo que nós temos de superfície, ela está em constante modificação pelos agentes internos e pelos agentes externos. E esses agentes, tanto os agentes internos quanto os agentes externos, eles estão, ao longo da história do nosso planeta, transformando a superfície. Tem época que surge uma montanha, ou o vale ele é totalmente soterrado e vira uma planície, ou simplesmente existe uma planície e começa o processo de erosão e cria-se um vale. Ou seja, o processo de transformação do nosso planeta, ele é constante, ele está agindo agora, e esses agentes, tanto os agentes internos quanto os externos, estão modificaram no passado e estão modificando agora, nesse exato momento. Entendeu? Por isso é importante estudar. Essa matéria também ela é interessante porque vocês, não acredito que já estudaram alguma coisa, principalmente sobre os agentes internos lá nas aulas de ciências. Mas hoje nós vamos ver como que esses agentes eles interferem na sociedade. Tudo tranquilo? Vamos lá. Sim. Primeiro vamos falar dos agentes internos do nosso planeta. Bom, os agentes internos eu vou conhecer como o tectonismo, a deriva continental. Já ouviram falar dessa teoria já? Teoria da deriva continental? Hein, galera? Os agentes, esses agentes internos, até essa teoria da deriva continental, ela dizia o quê? Que os continentes estão flutuando no magma, ou seja, que os continentes estão praticamente boiando. Como eu falei, é deriva continental. O que é a deriva? Um barco à deriva, um barco que não tem controle. Continental dos continentes, significa que os continentes estão flutuando no magma sem controle, eles estão indo meio que aleatoriamente. E se você parar para observar, você vai ver que os continentes de fato estão se afastando, ou outros estão se aproximando, e eles estão flutuando no magma. Mas você pergunta, gente, como é que pode um continente inteiro estar flutuando sobre o magma pelo peso do continente, né? Pô, acima do continente tem montanhas, tem serras, tem a gente morando, tem prédios, casas, ou seja, tem tudo em cima desses continentes. Então,
como é que esses continentes estão flutuando. Na época que esse cientista, que eu esqueci o nome agora, ele desenvolveu essa teoria, ele não tinha como explicar isso, mas ele encontrou diversas evidências que provavam que um dia esses continentes estavam juntos por algum motivo. Principalmente o quê? O desenho, o formato dos continentes, principalmente da América do Sul e da África. Outra evidência é que ele encontrava fósseis de animais lá na África e aqui na América do Sul, ou seja, como é que os mesmos animais se encontram em lugares tão distintos, tão longe um do outro, mas são os mesmos animais. Ou seja, por algum motivo, no passado, esses fósseis, esses animais, eles faziam parte do mesmo continente. Não só no continente americano, no africano, mas no europeu e na América do Norte, no continente australiano. Então surgiu essa ideia que os continentes, em algum momento, estavam juntos e foram chamados de Pangeia. Bom, mas essa ação interna do tectonismo, como que ele vai modelar o relevo? Me explica, como é que ele pode? Porque a nossa ideia não é estudar o tectonismo, nossa ideia é estudar como que o tectonismo transforma o nosso relevo aqui na superfície. Bom, essas forças elas acontecem no interior do nosso planeta, mas mesmo assim elas alteram. Essa teoria da deriva continental observou 3 movimentos. Quais são esses 3 movimentos? O movimento transformante ou transcorrente, que é um movimento onde as placas elas estão assim, uma ao lado da outra, como se fosse deslizando uma ao lado da outra. Esse deslizar um do lado do outro acaba gerando terremotos, gerando algumas falhas e surgem os vulcões. Existe um movimento divergente no qual as placas elas estão se afastando uma da outra. Nesse processo de se afastar, criam novos solos através dos vulcões. Um grande exemplo muito bacana de como um vulcão ele forma um novo território é a Ilha do Havaí. A Ilha do Havaí, até alguns milênios atrás, não existia. Ou seja, ela surgiu pela ação vulcânica. Um vulcão surgiu no meio do oceano e foi expelindo lava, até chegar o momento de criar uma ilha do tamanho que é o Havaí hoje. O Havaí, as 4 ilhas que formam o Havaí, são ilhas vulcânicas, são ilhas que surgiram por meio de ação desse tectonismo no passado. E também eu tenho o movimento convergente, que é o movimento de choque das placas tectônicas. Quando essas placas tectônicas se chocam, ela acaba gerando que uma em cima da outra, e acaba gerando o quê? Montanhas, morros, picos, ou seja, então esse movimento de tectonismo, eles vão gerar os vulcões que nós conhecemos hoje e os terremotos. E esses 2 agentes, eles vão estar diretamente ligado com a formação e a transformação da superfície do nosso planeta atualmente. Aí tem 2 vídeos aqui bem interessantes explicando um pouquinho sobre esse tectonismo, sobre essa ação, essa teoria da deriva continental. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar colocar. Terra, formação natural. Teoria da deriva continental. Em 1912, o físico e meteorologista alemão Alfred Wegener lançou uma teoria para explicar a formação atual dos continentes, a teoria da deriva continental. Até uns 200 milhões de anos, no período permiano da Era Paleozoica, todos os continentes formavam um único bloco de terras emersas, chamado Pangeia, e um único oceano chamado Pantalassa. No período Triássico da Era Mesozoica, esse único continente começou a fragmentar-se em placas que foram se separando muito lentamente. No período Jurássico da Era Mesozoica, a movimentação das placas que formavam o Gondwana provocou um afastamento, configurando o que hoje chamamos de América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Ainda na Era Mesozoica, no período Cretáceo, começou a formação do Oceano Atlântico. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas são indissociáveis, pois somente ocorre a movimentação das placas porque a crosta é fragmentada.
A crosta terrestre está fragmentada em placas rígidas, chamadas placas tectônicas. Cada placa tem uma porção de terras imensas, continentes, e uma porção de oceano que flutua sobre o manto. Devido às correntes de convecção, cada uma se movimenta lentamente. Os movimentos das placas tectônicas continuam ocorrendo atualmente. Reparem aí no nosso planeta. Reparem aqui, ó. Eu tenho a superfície, a crosta terrestre, eu vou ter o manto e vou ter o núcleo logo aqui abaixo, tá vendo? Em vermelho. Bom, essas correntes de convecção, elas são correntes propriamente ditas, mas são correntes do magma e são extremamente grandes em relação ao tamanho do nosso planeta. Elas estão em toda a parte do nosso planeta. Aonde ela vai sair da parte do núcleo... Oi, pode falar. Bom, essas correntes, elas saem do núcleo do nosso planeta e vai até a superfície. Só que quando chega perto da superfície, ela encontra a crosta terrestre. Então ela consegue perfurar a crosta terrestre, por ela ser já sólida já e ser resfriada. Então o que ela faz? Ela vai se chocar com a crosta terrestre. E chegar um momento que ela vai o quê? Ela vai deslizar. Esse processo de deslizar, ela vai acabar arrastando a crosta terrestre. É mais ou menos parecido quando sua mãe, seu pai vai fazer o café e ele bota água para ferver, e você vê que quando a água está fervendo, sai pequenas bolhas lá da panela, do fundo da panela, e vai o que até a superfície. É mais ou menos parecido com isso, essas correntes de convecção, aonde ela vai sair aqui do núcleo, que seria o fundo da panela, e vai até a superfície. Quando chegar aqui na superfície, ela vai arrastar todos esses continentes, todas as placas tectônicas. E em cada interseção, ela vai o quê? Vai ter parte no qual, deixa eu colocar aqui, no qual ela vai separar essas placas tectônicas. Aqui, por exemplo, eu tenho um movimento divergente no qual as placas vão estar separando as duas placas. Elas estão se dividindo. Elas estão separando a placa tectônica e, em contrapartida, no outro lado, ela vai estar o quê? Chocando com a outra placa. Tá vendo? Como elas estão se chocando aqui, Tá vendo aqui, E uma está indo por debaixo da outra. Seguindo o movimento da corrente de convecção. Então, são essas correntes de convecção que são responsáveis por estar movendo, por estar modificando o tectonismo em todo o nosso planeta. E, através desse tectonismo, a superfície do nosso planeta ele é totalmente alterada. Entendeu, gente? Tranquilo? Ô, Timbra, que isso aí entra da chamada de novo porque eu não tava escutando você. Não, tava dando um problema, o Meet estava com um problema aqui. Bom, então, como falei com vocês, o livro de vocês traz isso mais precisamente na página 144 e 145. Tem um infográfico lá que vai ser bem tranquilo. Eu quero que vocês, todo mundo, abra agora o livro para que a gente possa acompanhar junto o nosso livrinho. Bom, aqui eu tenho ele no formato digital, então eu consigo clicar e aparecer. Eu acredito que no livro de vocês já esteja escrito já. Por exemplo, aqui em primeiro vai aparecer para mim o quê? São os agentes internos do relevo. É um fenômeno que ocorre, que origina no interior do nosso planeta, como vulcanismo, terremotos ou o próprio nome chamado de tectonismo. Bom, são também responsáveis pelos aspectos e por modificar o relevo terrestre. Tranquilo? Bom, aí vou ter o próximo aqui. Aqui eu tenho as camadas do nosso planeta. A primeira camada eu tenho a crosta terrestre, onde nós vivemos, aonde as placas tectônicas são divididas. Ela vai ter o manto também eu conhecido como magma, tem a lava que nós vemos expelidos dos vulcões. Então, essa lava, ela vem do manto. O manto e a lava são a mesma coisa, só que quando está no interior do nosso planeta, eu dou o nome de magma. Ela conseguiu perfurar por alguma falha na crosta terrestre e chegar à superfície, eu vou dar o nome de lava. Tranquilo?
Aqui eu vou ter um núcleo externo e aqui eu vou ter o núcleo interno. Tranquilo? Aqui é as formações das camadas do nosso planeta. E aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, eu tenho as correntes de convecção, ó. Deixa eu ver o que está escrito aqui, ó. Corrente de convecção são altas temperaturas do núcleo acima de 6.000 graus, provocam a ascensão do magma em direção às camadas superiores do manto. Ao resfriar, ela retorna em direção ao núcleo, fazendo um movimento de espiral. Ó. Elas saem daqui do núcleo externo e vão ascendendo, elas vão subindo até encontrar a crosta terrestre. Aqui, um pouco mais resfriada, ela vai encontrar a crosta terrestre e ela vai arrastá-la, ela vai se dividir e vai voltar novamente como se fosse uma corrente, como se fosse um movimento cíclico, tá bom? Aqui eu tenho as correntes de convecção. Conseguiu perceber? Estão conseguindo ver, gente? Sim. Aqui, ó, eu tenho as placas tectônicas de todo o nosso planeta. Os cientistas, após observar e comprovar essa teoria da deriva continental, eles começaram a pesquisar e começaram a observar que o nosso planeta é todo fragmentado. E esses fragmentos eu chamo de placas tectônicas. E essas placas tectônicas existem lugares onde elas estão se chocando e lugares que elas estão se afastando. Então, eu vou dar o nome das placas que estão se chocando de convergente. Nessas placas convergentes, geralmente, vão apresentar terremotos, vulcões explosivos, tem aqueles vulcões que expelem um monte de pedras, de fumaça. Então, são os lugares onde eu vou ter as placas convergentes. Já nas placas divergentes que estão se separando uma da outra, eu vou ter a presença de vulcões e pequenos tremores. Esses vulcões das placas divergentes que estão separando, eu vou ter uma lava mais líquida. Eu vi esses dias, não lembro onde, se foi algum canal do um perfil do Instagram ou foi no YouTube, um vulcão onde a lava parecia um rio correndo e muito, muito rápido. Como se fosse a lava, como se fosse água, só que vermelha e incandescente, né? E algo muito bonito, mas também, claro, muito perigoso também. E aqui eu tenho formação de vulcões e a formação de terremotos. Pode falar. Um vulcão, assim, porque é uma pergunta, são duas, na verdade. O vulcão, ele é feito com que material, assim, da natureza? Porque o vulcão é feito naturalmente. O que é o vulcão? O vulcão nada mais é do que uma falha na crosta terrestre. Eu tenho a crosta terrestre toda formada por rocha, mas por algum motivo o manto, o magma do manto, ele acaba penetrando e conseguindo extravasar, ele consegue perfurar a superfície, essa crosta terrestre. E quando ele chega na superfície, ele vai chegar em forma de lava. A lava nada mais é que o manto. Mas o que é o manto? O que é essa lava? São rochas derretidas. Como existe o calor do interior do nosso planeta, é muito grande, como estava mostrando, o núcleo chega até 6.000 graus, acima de 6.000 graus, a rocha ela se derrete. Então, a lava é rocha derretida. Quando ela se resfria, ela vira rocha, ela vira uma pedra, uma rocha, entendeu? Então, ou seja, a lava ela vai sair na superfície, ela vai chegar à superfície e com o nome de lava. E aí, então, ela vai formar aquele cone, que nada mais é rocha que vai derramando do manto. Entendeu? Alguma dúvida, gente? Sim, e tio, a outra pergunta é por que a lava queima tanto? Assim, mata uma pessoa queimada. Como eu falei, é uma rocha derretida. Já viu, botou um ferro no fogo e esse ferro ele ficou incandescente? Ficou meio avermelhado?
Sim. Não chegou a derreter, né? Imagina você, o calor é tão grande que derrete a rocha, derrete uma pedra, né? Nem um mineral, derrete a rocha. Ou seja, é um calor absurdo, é um calor absurdo. É que, como a aula não é totalmente disso, eu não trouxe, tem uns vídeos muito interessantes que vai mostrar a rocha, a lava, o cara encostando assim, pedaço de madeira, e o pedaço de madeira nem chega a encostar na lava, ele já pega fogo já, de tão quente que é a lava. Tem vários vídeos no YouTube, são muito legais esses vídeos no YouTube. Procura só, vulcões no YouTube. Do lado da lava. Oi? Como que o cara conseguiu chegar do lado da lava, então? Com roupa especial, né? Roupa térmica, mas mesmo assim é muito quente. Tá. Mas ele consegue chegar, tá bom? Professor, eu tenho algumas dúvidas. Pode falar. Algumas vezes eu caí da sala, tá? Então, se eu perguntar alguma coisa que você já falou, me desculpa. As placas tectônicas, então, são basicamente continentes, as faixas de terra na... Eu não posso dizer que as placas tectônicas são continentes. Peraí, eu saí daqui. Deixa eu voltar aqui novamente aqui. Bom, deixa eu voltar aqui, tá vendo? Tá vendo esse mapinha aqui, ó? Deixa eu aproximar ele. Repare que aqui eu tenho um mapa das placas tectônicas do nosso planeta. Repare que aqui tem placas grandes e placas menores. Tem placa, por exemplo, como a da América do Sul, aqui, ó, placa sul-americana, que eu vou ter todo o continente da América do Sul e parte do oceano. Também a placa africana também. Tenho todo o continente da África e tenho também a parte do oceano também aqui. Eu tenho Madagascar aqui embaixo, tenho a parte do Oriente Médio, mas eu tenho placa tectônica que não chega a pegar totalmente só um continente. Eu tenho placas por aqui, ó, placa Nazca, que aqui é o Oceano Pacífico. Eu tenho aqui a placa, aqui, ó, no Japão, aqui, ó, são encontros de 3 placas. O Japão está bem aqui, ó. O Japão se encontra bem nesse lugar aqui, no encontro de 3 placas tectônicas. O Japão está bem no meio dessas 3 placas. É por isso que lá no Japão tem muito terremoto, muito tectonismo, entendeu? Então, ou seja, uma placa tectônica não é na sua totalidade um continente inteiro, entendeu? São fragmentos. Em algumas partes existe continente, existe às vezes mais de um continente, entendeu? Alguma dúvida? Mais ou não? Ou respondi? Tá bom, professor. Obrigada. Tá. Reparem que eu tenho esses agentes internos, eles vão modificar a superfície do nosso planeta através desse tectonismo. Tranquilo? E esse tectonismo, ele vai ser o vulcão, vai ser o terremoto, vai ser toda essa parte que vai modificar. O vulcão, como eu falei, ele pode criar solos novos. O maior exemplo disso é a ilha do Havaí. Um outro exemplo muito bacana também foi lá no Japão, existiam 2 ilhas. Teve uma erupção de um vulcão onde ele expeliu muita lava e criou-se tipo uma faixa como se fosse uma ponte entre essas 2 ilhas, ou seja, o vulcão criou solos novos, ele modificou a superfície do planeta de alguma forma. O terremoto também, conforme as placas se chocam, elas podem criar montanhas, criar morros, ou destruir, no caso, o último terremoto que teve na Cordilheira dos Andes, de grande magnitude, a Cordilheira dos Andes cresceu 4 metros. Olha só, a cada vez que as placas se chocam, cada vez que há um grande terremoto, o relevo ele está se modificando, se transformando. Então é dessa forma que os agentes internos eles estão alterando, estão modelando o relevo da superfície do nosso planeta. Tranquilo até aqui? Hein, gente? Tranquilo? Professor. Sim. Tá, deixa eu vir para cá. E chegamos nos agentes externos. Deixa eu só passar esse slide só e depois vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês descansarem e processar um pouquinho a mente, tá bom? Bom,
Os agentes externos já são os agentes que vão atuar no exterior do nosso planeta. Os agentes internos atuam no interior do nosso planeta, dentro do nosso planeta, e os agentes externos vão atuar no exterior. É por isso que eu posso chamar os agentes internos de endógenos e os agentes externos de exógenos. Eu posso chamar, você pode perceber que pode ter essas duas nomenclaturas em determinado agente que eu vou referir aqui. É como exógenos e quê? Forças endógenas são as forças do interior do nosso planeta, são os agentes que agem no interior do nosso planeta, são as forças endógenas. E as forças exógenas são as forças do exterior do nosso planeta. Não é que eu tava só com dúvida no nome. É complicado, é um nomezinho bem complicado. Bom, mas os agentes exógenos, ou os agentes que atuam no exterior do nosso planeta, eles, como eu falei, estão atuando. E geralmente está ligado à água, ao intemperismo, com a ação dos mares, dos rios, das chuvas. E esses agentes, dos ventos também, modificam muito, dos seres vivos, animais, plantas, principalmente os seres humanos. Os seres humanos são os maiores, atualmente, são os maiores modeladores do relevo do mundo. Então, nós temos o quê? Que todos esses agentes externos estão, de alguma forma, modelando, alterando o relevo. Então, por esse motivo, eu posso estar afirmando essa frase aqui, ó, que o relevo de qualquer região, qualquer parte do nosso planeta é o resultado dos agentes internos, dos agentes das forças endógenas ou dos agentes externos, das forças exógenas, no decorrer do tempo geológico. Lembrando que essa mudança, ela leva um tempo, elas são algo lento. Só o ser humano que, geralmente, quando altera, ele altera com muita velocidade. Mas todas as outras forças, seja o tectonismo, seja o vulcanismo, seja a ação dos mares, a ação dos rios, a ação das plantas, todos esses agentes, eles alteram o relevo de forma lenta. Tá bom? Se eu perguntar na prova, qual o agente que realmente agiliza é os seres humanos. Tranquilo? Espera um pouquinho, tá bom? Professor? Alguma... Oi. Então, o relevo de qualquer região é resultado de agentes internos e externos, os dois? Isso mesmo. Toda mudança na superfície do nosso planeta é realizado pelos agentes internos ou externos. Aí você precisa avaliar e perceber qual agente que está agindo na mudança daquele relevo. Quer um exemplo bem bacana? Quando vocês vão daqui para Cabo Frio, tem uma parte que passa aonde tem um monte de duna. Até as dunas estão, a areia, ela está invadindo a pista. Eu vi. Aonde a gente... Então, eu já fui já. Ô tio, eu não vejo essas dunas porque eu vou dormindo. Ah, entendi. Bom, mas mas essas branca. Então, mas essas dunas, essa areia, ela não estava ali na pista. Para o cara construir, na época ele construiu, não tinha como ter aquela areia ali. Então, aquela areia ela foi transportando. A superfície ela modificou por algum motivo. Qual agente que levou aquela duna até ali? O que vocês acham? Vento. O vento, perfeito. O vento foi o agente modelador, um agente externo que fez com que essas dunas, fez com que essa areia, ela se transportasse de um lugar para outro. E essa aula a gente vai continuar depois do recreio. Vou dar 10 minutinhos para vocês descansarem, tá bom?